a escolha do médico não deve ser feita pelo valor. O paciente ele deve escolher o profissional pelo histórico do profissional, pela expertise do profissional e pelo vínculo que ele tem com o profissional. Paciente que vem por preço vai. Não entra nessa de querer captar todo mundo, de baixar valor simplesmente para o paciente ficar. Inclusive, já contei uma história para vocês de um aluno nosso que foi atender no consultório de 2 preceptores dele. E aí os preceptores eram famosos, assim, de renome, cobravam R$450. Ele chegou com a baixa autoestima, né, achando que era o cocô do cavalo do bandido, que normalmente quem sai da residência sai achando que não é nada, quando na realidade já são médicos incríveis. E ele falou, eu vou cobrar 150, vou cobrar mais barato, porque daí a paciente que tiver com pouco dinheiro, ela ligar, ela vai querer ir comigo. E isso se concretizou, gente, esse sonho dele de que ele ia fazer um valor baixo e a agenda dele ia ficar cheia? Claro que não, porque a pessoa ligava na clínica. Os outros 2 ginecologistas cobravam 450 e ele cobrava 150. O que os pacientes pensavam? Nossa, tanta diferença, né? Para ele cobrar tão pouco, ele deve ser ruim. Simples assim. Esse é o pensamento dos pacientes. Tanto é verdade que os pacientes comentam com a gente, né? Como é que os pacientes comentam quando eles vão em um médico de renome? Eu fui no fulano lá em São Paulo. R$1.500 a consulta dele. Tipo assim, esse cara pode. Então, infelizmente, isso é uma questão cultural, mas é uma questão real. Se você coloca um preço muito abaixo do mercado, as pessoas tendem a achar que você não presta. Como, gente, qualquer outro produto. Se você vai no mercado e você vai comprar lá uma massa, tá? Um macarrão italiano. Normalmente as marcas boas de macarrão italiano, elas custam ali R$14, R$12 um pacote de macarrão. Mas tem um pacote de massa por R$2,50. Só que o que você tende a pensar? Né? Tem o de R$16, tem o de 10, tem o de 8. Mas tem um de 2, esse de 2 deve ser muito ruim, né? Não vou levar esse mais barato. Então, não entrem na guerra de preços. Isso não vai realmente se converter em um consultório lucrativo, tá? E o ponto 3, motivo 3 aí, dar descontos. Dar descontos é uma grande ilusão, é uma das coisas que impede muitos colegas de faturar mais no consultório e é uma coisa que você demora, se você não tiver uma boa gestão financeira, né? Eu, na época que comecei o consultório, eu já estava nos meus estudos e no desenvolvimento aí do método do PowerMed, então logo eu vi isso. Mas se você não se dá conta que você vai avaliar os descontos que você deu para paciente ao longo do último ano, você vê que você perdeu muito dinheiro ali. E eu não tô falando, gente, que você não pode fazer uma caridade, que você não pode simplesmente não cobrar de alguém que você sabe que é carente. Pelo contrário, eu faço isso e gosto muito de fazer. Mas é justamente para poder dar de graça para aquele que realmente precisa, que você precisa dizer o não. Para aquele que não precisa e ele tá só perguntando porque vai que cola, né? Ontem ainda aqui na clínica um pacientinho, fazia um tempo que não acontecia, mas um paciente questionou, mas não é retorno? E aí a secretária falou, não, você veio na tua consulta tal data, você veio no retorno tal data, hoje é uma nova consulta. Daí ele falou, então tá. Daí ele pagou. Então assim, e ele não foi além disso. Então parece que é meio que uma tentativa, vai que dá. Vai que a secretária fica com vergonha e aí a médica fica constrangida e deixa eu não pagar. Né? E não é justo, gente, a gente paga pelos serviços que a gente consome, né? Por que o nosso precisa ser de graça? Então essa ideia, né, da medicina como sacerdócio, de que é feio você ganhar dinheiro com a medicina, não, gente, não é feio. A gente estudou muito para poder ofertar a expertise médica para salvar vidas, né? Se tem uma coisa que as pessoas precisam valorizar, é o médico. E não é ninguém que desvaloriza a gente, não. É a gente mesmo que se desvaloriza quando aceita dar desconto. Quando você aceita dar desconto, é como se você estivesse dizendo pro paciente assim, eu sei que eu tô cobrando uma coisa e que eu não valho tudo isso, então paga metade. Tá? Fez sentido isso aí pra vocês? Depois escreve pra mim e repense essa rotina que você tem feito com relação aos descontos, tá? Óbvio que nada impede em tickets mais altos, né? Então, por exemplo, na dermatologia, na cirurgia plástica, em que às vezes o paciente vai fazer muitos procedimentos de uma vez, nada impede de você negociar. Mas até para poder negociar isso com o paciente, você tem que fazer conta. Eu posso parcelar em mais vezes, já que a paciente vai fazer botox, radiesse e fios de PDO? Se você pode ou não, são as tuas contas que vão te dizer quanto você antecipou do valor dos boletos, dos teus preenchedores, né? Quanto você paga de máquina de cartão, de taxa de administração para o cartão de crédito.
Essas contas você tem que ter clareza para que você possa também ofertar para o paciente uma negociação razoável para você, em que você não esteja pagando para trabalhar.